Olá, amigos e amigas, como estão? Eu espero que bem. Meu nome é Lucas, sou professor de Direito Previdenciário, ministrarei algumas aulas para vocês e quero muito ajudar vocês nessa caminhada, nessa trajetória aí que é a aprovação no concurso público. A gente sabe que não é uma fase muito fácil, né? Que exige árduo esforço, que exige dedicação. Eu costumo dizer, pessoal, para que esse caminho seja mais tênue, que seja mais agradável, a gente tem que observar os 3 Fs. Nossa, professor, mas o que seriam esses 3 Fs? Foco, força e fé. Veja só, pessoal, é muito importante você estar focado em um determinado tipo de concurso. A gente sabe que tem gente que estuda um monte de matéria, parece o que presta. Essa pessoa vai passar em concurso público? Sim, se ela for estudiosa, se ela se dedicar, muito provavelmente ela vai obter sucesso no certame. Mas se você se especializar, se você canalizar os seus estudos para um determinado tipo de concurso, a sua aprovação vai ser mais célere, vai ser mais rápida. Se você, por exemplo, você decidiu, quero prestar concurso para promotor de justiça, analista do Seguro Social, técnico do Seguro Social, você vai fazer as provas daquele concurso, as provas pretéritas, você vai assistir aulas daquelas matérias e o caminho para aprovação ele se torna mais fácil, mais tranquilo. Também falo que você tem que ter força. O que seria essa força? Força de vontade. A gente sabe que estudar não é fácil. Estudar exige dedicação, exige perseverança. Tem gente que trabalha o dia todo, estuda no final do dia. Tem gente que tirou essa fase da vida só para estudar, estuda de final de semana. Então, pessoal, é muito importante ter força. Força que você vai conseguir, força que você tem que estudar e que, com certeza, você estudando diariamente, será muito também mais fácil a sua aprovação. E fé. Fé em você mesmo. Fé no seu potencial, fé que você se preparou, fé que você estudou, que sabe a matéria e que você terá uma boa prova no dia do seu concurso. Tá legal, pessoal? Então é isso. O nosso tema da aula de hoje é crimes contra a Previdência Social. Antes de adentrar especificamente aos crimes que hoje a gente vai ver, eu queria lembrar com vocês, ou melhor, relembrar, rememorar alguns conceitos de direito penal. Tenho certeza que vocês já sabem o que é isso, mas vamos refrescar a memória. Vocês lembram que são crimes dolosos e crimes culposos? Tranquilo, né, gente? Fácil. O que são crimes culposos? Crimes culposos são aqueles que são praticados sem um agente querer. Ou seja, o sujeito ativo do crime, ele não tem intenção de praticar aquele crime, aquele delito. Ele não quer aquele resultado, mas ele vai acabar produzindo aquele resultado em decorrência da imprudência, negligência e imperícia. É diferente do crime doloso. O crime doloso, como o próprio nome diz, dolo. O que é dolo? É vontade, intenção. O sujeito ele quer praticar aquele crime e a sua conduta vai ser dirigida para aquele fim. Tá certo, gente? O crime doloso ele se divide em dolo direto e dolo indireto. O dolo direto é o clássico. É aquele que o sujeito ele tem intenção de praticar aquele crime e a sua conduta vai ser para praticar esse delito. A conduta dele, o resultado, ele prevê aquele resultado e quer praticar aquele resultado. O dolo indireto, também chamado de dolo eventual. O dolo eventual, o sujeito ele até não quer praticar aquele crime, mas com a sua conduta, ele assume os riscos de produzir o resultado. Professor, não entendi. Não entendi dolo eventual e dolo indireto. Presta atenção, gente. Eu vou dar um exemplo para nunca mais vocês esquecerem. Estou eu em São Paulo, na capital do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, na rua Oscar Freire. Vocês conhecem a rua Oscar Freire? É muito chique a rua Oscar Freire. É o oposto da 25 de março. A Oscar Freire é uma rua onde tem as maiores grifes do mundo. As madames andam com seus poodles lá. É coisa linda, coisa fina. Tô lá no Oscar Freire com o meu automóvel, quando do lado chega o Paulinho, um amigo meu de adolescência. O Paulinho fala: oi, Lucas, tudo bem? Vamos tirar um racha aqui no Oscar Freire, até o final do Oscar Freire? Quem ganhar o racha, ganha 2 canecão de chopp.
Eu falo, pois não, Paulinho. Vamos tirar um racha aqui no Oscar Freire. E eu e o Paulinho, deslocadamente, a gente acelera o carro a 150 por hora numa quarta-feira, meio-dia no Oscar Freire. Pessoal, eu não quero matar ninguém. Eu não quero bater meu carro. Mas você acha que essa minha conduta de andar a 150 km por hora na Oscar Freire, eu não assumi o risco de atropelar alguém? Eu não assumi o risco de bater em alguém com o meu carro e dessa colisão surgir uma morte? Claro, né, pessoal? É esse o dolo eventual. E aí, eu vou responder a crime culposo na direção de veículo automotor ou vou responder por homicídio doloso? Homicídio doloso, gente. Quem vai me julgar é o tribunal do júri, não é o juiz singular. Tá legal? Belezinha? Relembraram, né? Tranquilo esse tema. Por que eu tô falando isso agora? E veja só, os crimes que eu falarei hoje, todos, eles são crimes dolosos. O sujeito ativo, ele tem a intenção de praticá-lo. Tá legal? Não vou falar de crimes culposos hoje. Certo? O sujeito ativo ele pode até responder administrativamente por culpa, mas penalmente ele não vai responder. Tá certo? Belezinha? Tranquilo, né? Vocês lembram que é objeto jurídico e bem jurídico? São sinônimos. Bem jurídico é aquilo que a norma visa proteger. Tá? Exemplo, homicídio. O que a norma jurídica, o que a lei penal quer proteger? A vida, não é? Furto. Qual que é o bem jurídico protegido pela norma penal? O patrimônio. Aqui nos nossos crimes de hoje, muitos deles é o custeio da Previdência Social. Calma lá, a gente vai chegar lá e eu vou conversar direitinho com vocês. Objeto material de um crime é a pessoa ou a coisa na qual recai a conduta delitiva. Vou dar um exemplo também. No crime de homicídio, é a pessoa assassinada. Tá legal? Muito fácil isso, né, gente? Vocês estão lembrando tudo. Núcleo do tipo penal. Núcleo é o verbo. É o verbo que representa a conduta. Matar alguém. Qual que é o verbo? Qual que é o núcleo? Matar. Deixar de repassar contribuição previdenciária. Qual que é o núcleo? Deixar de repassar. Sujeito ativo de um crime. Eu já até falei aqui. Sujeito ativo de um crime é o criminoso, é o delinquente, tá? É aquele que vai perpetrar a conduta delitiva. Sujeito passivo de um crime é a vítima. E elemento subjetivo de um crime? Ora, é o dolo ou é a culpa? Como já visto aqui, hoje só falarei de crime doloso. Não falarei de crime culposo hoje. Não existe na modalidade culposa. Tá legal, pessoal? Maravilha. O primeiro crime a ser tratado hoje é o crime de apropriação indébita previdenciária. Amigos, essa matéria é muito importante não só para o seu certame, para o seu concurso, mas também, como ela trata de pena, né? Pena, prisão, cadeia, cárcere, a gente lida com um dos maiores bens jurídicos do ser humano. Vocês lembram qual que é um dos maiores bens jurídicos do ser humano? O amor? Não, não é o amor. O amor é lindo, é bom que as pessoas se amem, é bom que a sociedade exista muito amor. É a liberdade. Se você pensou vida, vida também é um dos maiores bens jurídicos do ser humano. A vida, a liberdade. E esses crimes aqui hoje, eles cerceiam a liberdade. Por isso que é importante a gente observar esses crimes e vocês, como futuros, né, agentes públicos, futuros funcionários públicos, jamais incorram nessas condutas. Tá certo, pessoal? O nosso primeiro crime, a apropriação indébita previdenciária, é previsto no artigo 168A do Código Penal. Eu falo que ele é um crime adolescente. Ele é um crime adolescente por quê, professor? Olha só, ele foi inserido no Código Penal no ano de 2000. Tem 15 aninhos apenas. Eu lembro a vocês que o Código Penal ele versa lá da década de 40, né? Nossa, mas antes disso não existia essa conduta delitiva, professor?
Existia. Ela era prevista na Lei 82/12, no artigo 95, a linha D. Com essa mudança legislativa, com a Lei 9.983, o Código Penal passou a prever expressamente em seu texto esse crime. Qual que é o crime? Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. A pena é de reclusão de 2 a 5 anos. Tá legal, pessoal? Professor, como que se materializa esse crime? Como que ele ocorre? Eu não estou entendendo. Deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes. Pessoal, eu sou empresário. Tenho uma empresa. Tenho 30 funcionários. Usualmente, geralmente, eu desconto do meu funcionário 8% de INSS. Falo geralmente que as alíquotas mudam, tá, gente? Dependendo da empresa, enfim. Eu desconto, o meu funcionário ele não vai receber um salário líquido. Ele vai ter esse abatimento de 8%. E o que eu tenho que fazer com esses 8% que eu desconto do meu funcionário? Eu tenho que repassar a Previdência Social. E se eu não repasso esses 8% para a Previdência Social? Tá aqui, ó. Eu incorro em crime. Entendeu como funciona? Depois vocês vão ver os crimes assemelhados. Mas basicamente é isso. Tá legal, pessoal? Aí vem, ó, os crimes assemelhados, parágrafo 1º, né? Nas mesmas penas incorre quem? Deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontado de pagamento efetuado a segurados, a terceiros ou arrecadado ao público. Deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social que tenham integrado despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. E, por fim, pagar benefício devido a segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Privada, pela Previdência Social. Sujeito ativo desse crime, pessoal. Sujeito ativo desse crime é a pessoa responsável por repassar a contribuição previdenciária. Tá? E quem que vai ser essa pessoa, professor? Depende. Depende da empresa. Quem que pode ser? Pode ser o sócio solidário, pode ser o titular de firma individual, pode ser um administrador, pode ser um diretor, pode ser um gerente. O que é importante aqui é o dolo. Professor, eu sou empresário, mas eu nem vejo se o meu funcionário está repassando o dinheiro da contribuição. Se ele não estiver repassando, eu vou responder por esse crime? Você teve o dolo? Você quis não repassar? Ou foi seu funcionário que não repassou e embolsou o dinheiro, entre aspas? Se você não agiu com dolo, você não vai responder esse crime. Tá legal? Sujeito passivo do crime. Quem que é a vítima desse crime? É o Estado, né, gente? Através da sua autarquia federal, que é o INSS. Tá legal? Bem jurídico tutelado. O que se pretende proteger com essa norma jurídica? As fontes de custeio da Previdência Social. A Previdência Social, para ela pagar uma aposentadoria, um auxílio-doença, um salário-maternidade, ela precisa de divisas. Ela precisa de dinheiro. E de onde vêm essas contribuições? Em sua grande maioria, dos funcionários das empresas. Das contribuições que as empresas fazem. Tá certo? Elemento subjetivo. Eu já havia falado no começo, né? É o dolo. Só vai incorrer nesse crime quem agir com dolo. É o sujeito aquele que tem a vontade de praticar o crime, de causar, de oferir essa vantagem, você entendeu? Esse que vai responder pelo delito. É um delito omissivo puro. Vocês lembram o que é omissivo puro, pessoal? Lembram, né? É um delito de mera conduta. Olha lá, vamos voltar no artigo de lei. Ó. Deixar de repassar. Isso é uma ação ou é uma omissão? É um fazer ou um não fazer? É um não fazer, concordam? Por isso é um delito omissivo puro. É um delito omissivo puro. Tá legal, gente? Consumação.
Importante isso. Quando que se consome esse delito? Quando, no prazo legal ou na forma convencional, né, o sujeito deixa de repassar. A partir do momento que ele deixou de repassar, está consumado o delito. Nossa, professor, mas onde está esse prazo que eu tenho que repassar? Está na lei de custeio. Lei 8212 de 1991. Lá estão os prazos especificados. Então, passou o prazo, eu não contribuí, eu incorri no crime, o crime está consumado? Sim, o crime está consumado. Ah, professor, então quer dizer que eu não preciso nem colocar o dinheiro no bolso. Exato. Se você se locupletar, se você se enriquecer com esse dinheiro, vai acontecer o chamado exaurimento do crime. Tá legal, pessoal? Tentativa. Como é um delito de mera conduta, não é possível a tentativa. Tá? Crime monossubsistente. Eu não lembro o que é monossubsistente. Ó, vamos lá, vamos rememorar também. Monossubsistente. Mono, um. O crime é praticado mediante um ato. Qual o ato? Qual o ato, entre aspas, qual a omissão? Deixar de repassar. O que é crime plurissubsistente? Plurissubsistente é aquele crime que vai mais de uma ação. Tá legal, pessoal? Maravilha! Crimes assemelhados. As mesmas penas incorre quem deixar de recolher no prazo legal contribuição ou outra importância destinada à Previdência Social que tenha sido descontada de pagamento efetuado assegurado a terceiros ou arrecadada do público. O que eu chamo a atenção para esse crime assemelhado? Esse a terceiros e arrecadada do público. Olhem só. Quais que são os segurados obrigatórios? Vamos fazer um exercício aqui mental, ó. Empregado, empregado doméstico, empregador, trabalhador avulso, trabalhador autônomo e segurado especial. Se além dessas pessoas, tá? Eu paguei alguém, ó, alguém, um terceiro, ou arrecadei do público, eu descontei, a hora que eu fui pagar, eu descontei o INSS desse pessoal. Eu vou responder pelo crime? Vou. Olha aqui, vou responder pelo parágrafo 1º, inciso 1. Tá legal, gente? Importantíssimo isso, tá? Inciso 2. Nas mesmas penas incorre quem deixar de recolher contribuições devidas à Previdência Social e tenha integrado empresas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. Esse aqui, quem que é o sujeito ativo desse crime? O próprio contribuinte, né? É aquele que deixa de repassar as despesas contábeis ou custos relativos à venda de produtos ou à prestação de serviços. E por fim, o inciso 3, né? Incorre nas mesmas penas quem deixar de pagar benefício devido ao segurado quando as respectivas cotas ou valores já tiverem sido reembolsadas à empresa pela Previdência Social. Olha só o exemplo do inciso 3. Vocês lembram que é salário maternidade? Lembram, né? Lembra qual que é o prazo de pagamento do salário maternidade? Vamos rememorar aqui? 120 dias, né, pessoal? Não é isso? Como que é pago o salário maternidade para o seu empregado? É o INSS que vai lá e paga para ele ou você que paga e depois é reembolsado? Você que paga. É o empregador que paga. Esse inciso, ele vem exatamente prever isso. Ou seja, o INSS reembolsou o dinheiro do salário maternidade. O que você fez com o salário maternidade? Você não passou para sua empregada, você embolsou o dinheiro. Olha só. Você vai incorrer no inciso 3. Tá legal, pessoal? É isso aí. Competência. Ó, já caiu em concurso, tá? Competência. Quem que é competente? Qual a justiça competente para julgar esse crime? O INSS é o quê? É uma autarquia federal. Federal. Qual que é a justiça competente? Justiça Federal, tá? Ó, depois você abre a sua Constituição, artigo 109, inciso 4 da CF, tá lá, expressamente previsto. Maravilha? Ó, presta atenção para esse exemplo, tá? Esse exemplo já caiu também em certames. Eu sou um empresário. Eu tenho uma empresa e minha empresa está quebrando. Eu estou falindo, pessoal. Devo para a cidade inteira. Eu tenho
9 mil protestos, meu nome já foi pro Serasa, eu tô enrolado. Não consigo mais pagar ninguém. Aí o que eu faço? Chegou o olerite dos meus funcionários, eu descontei o valor do INSS. Eu descontei 8%, que seja. E não repassei a Previdência Social. Descontei e não repassei. De repente sou denunciado, né, na Justiça do Trabalho e na minha defesa eu alego, excelência, de fato eu não paguei. De fato eu não repassei esse dinheiro para a Previdência Social. Mas eu não fiz por um motivo nobre, por um motivo justo. Estou quebrado, excelência. Eu não tenho dinheiro nem para comer. Excelência, me perdoa. Essa história vai colar, pessoal? Não vai. Essa história não vai colar. Por quê? Eu não posso alegar inexigibilidade de conduta diversa. Eu não posso me justificar falando que eu não teria outra conduta a não ser essa. Eu descontei já do meu funcionário. Vocês entenderam? Então, isso aqui, ó, não dá. Não rola. Não cola. Tá legal? Forma privilegiada do crime. Esse crime, ele está no título 2, capítulo 5 do Código Penal. É dos crimes contra o patrimônio, né? E nesse capítulo, né, no artigo 170 do Código Penal, depois vocês abram lá o Código Penal, no artigo 170 está escrito lá, os crimes previstos neste capítulo se aplicam o artigo 155, parágrafo 2º, artigo 155, parágrafo 2º. Lembra o que é o artigo 155? Furto. Né? É o furto privilegiado. Nossa, professor, mas aquele artigo do furto vai ser aplicado aqui? Está na lei. Está na lei. Tá? Ó, privilegiado. Se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela pena de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar a pena de multa. É aplicável, então, o artigo 155, parágrafo 2º, a esse delito. Tá certo, pessoal? Maravilha. Ó, aqui repousa o tema mais importante desse crime. Tá? O tema que a gente mais tem visto cair nos concursos públicos. Suspensão da pretensão punitiva e extinção da punibilidade. Olha o que diz a lei. Olha o que diz a lei. É extinta a punibilidade se o agente declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à Previdência Social na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal. Ó, vou grifar. Antes do início da ação fiscal. O que diz isso? Nossa, professor, então quer dizer que se eu pagar esse débito antes da ação fiscal, está extinta a minha punibilidade? Sim, está extinta a sua punibilidade. Ah, entendi. E quando que eu sei que tem ação fiscal contra mim? Você sabe a hora que você é notificado do lançamento do tributo. Se a partir do momento que você foi notificado do lançamento do tributo, você paga o débito fiscal, você já não vai incorrer nisso. Tem que pagar antes da notificação. Correto? Legal? Mas veja só, pessoal. E aqui que vem um tema importantíssimo. Isso foi inserido no código em 2000, tá? Só que nesse mesmo ano de 2000, teve o primeiro refis. Vocês lembram o que é refis? Refis é um programa de recuperação de créditos da União, tá? E ele, na realidade, é uma consolidação e parcelamento de débitos da Receita Federal, débitos devidos à Receita Federal ou à Previdência Social. Né? O sujeito ele tem lá uma dívida com a Receita Federal ou com a Previdência Social, ele se adere ao refis, ele confessa esses débitos e ele pode parcelar ou pagar. E o que diz o refis de 2000? O refis foi instituído por lei, tá, gente? O refis de 2000, ele dizia o seguinte: se o sujeito paga
O sujeito paga a contribuição previdenciária até o recebimento da denúncia, está extinta a sua punibilidade. Ou seja, o primeiro refis, olha aqui, o primeiro refis, ele trouxe uma inovação. O sujeito ele teria extinta a punibilidade dele se ele pagasse a dívida até o recebimento da denúncia. É um prazo maior do que aqui. Tá? Qual que prevalece, professor? Calma. Em 2003, veio o segundo refis. 2003. E que previa a lei em 2003? Veja só. Se o sujeito, né, o devedor, em tese o criminoso aqui, né, ele está devendo para Previdência Social contribuições previdenciárias. Se ele adere ao refis, tá? Ele adere ao refis e fala, vou parcelar esse débito. Vou parcelar em 48 vezes. Um exemplo, tá, pessoal? Um exemplo. Durante esse prazo de 48 meses, vai ficar suspensa a pretensão punitiva do Estado. Ele não vai responder por esse crime por enquanto, até ele pagar. Entenderam? Fica suspensa a pretensão punitiva e o prazo prescricional. Não corre prescrição. Lógico, né? A lei já faculta isso pro cara. O cara vai ficar 30 anos pagando. Não corre a prescrição. Entenderam? E a lei fala o seguinte. Se o sujeito paga o débito, 2003, pagou. Se ele pagou, está extinta a punibilidade dele. Qual que é o marco temporal, professor? Até quando ele pode pagar? Ele pode pagar até a ação penal estar em curso. Tá legal? Se já teve sentença, transitou em julgado a sentença, ele foi condenado nesse crime. Aí depois, na execução da pena, ele paga a contribuição previdenciária, ele não vai ter extinta punibilidade. Aí é outro caso. Aí já estamos na pretensão executória, aqui nós estamos falando de pretensão punitiva. Tá legal, gente? Então, veja só, sintetizando, resumindo o que eu disse. Desde 2003, se o sujeito ele se adere ao refis, ele faz esse parcelamento do débito, a ação penal fica suspensa até ele pagar. Ele pagou, extinguiu a punibilidade dele. Tá legal, pessoal? Ele pode pagar no curso da ação penal. Não esquece isso aqui, ó. Esquece a ação fiscal e esquece recebimento da denúncia. Qualquer momento que ele pagar, pum, extinta a punibilidade. Nossa, professor, mas como esse crime é bonzinho, né? Olha só, o cara pode pagar quando ele quiser. Pessoal, vamos raciocinar. O que é importante para a União? Te colocar na cadeia ou fazer com que você pague esse delito? Com que você pague essa dívida? Você na cadeia vai gerar mais gastos ainda para ela. Ela quer receber dinheiro, pessoal. Ela quer receber a contribuição. Por razões de política criminal é que a gente tem admitido isso. O sujeito tem que pagar. Ele pagou, ele não vai ter pena. Tá legal? Vamos continuar. Teve vários refis. Em 2009, teve o quarto refis, tá? Vamos lá ver o quarto refis, ó. Refis 4 de 2009, ó. Tô provando o que eu falei. É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no artigo 1º e 2º da Lei 81/37, não é o nosso caso, e nos artigos 168 e 337A do Decreto-Lei. Nossa, professor, o que é esse Decreto-Lei 2848? É o Código Penal. Limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os artigos 1º a 3º desta lei, observado o disposto no artigo 69 dessa lei. Tá legal? Volto a frisar aqui, ó, a prescrição criminal não corre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. O sujeito parcelou lá em X anos, nossa, ele pensa que bom, vai prescrever meu crime. Não, tá suspensa a prescrição. Tá legal? Aí vem o artigo 69, né, que extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68, quando a pessoa relacionada com o agente efetuar o pagamento
integral dos débitos oriundos de tributos e obrigações sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Parágrafo único. Na hipótese de pagamento efetuado pela pessoa física prevista no parágrafo 15º do artigo 1º dessa lei, a extinção da punibilidade ocorrerá com o pagamento integral dos valores correspondentes à ação penal. Falei e provei. É o Refis 9. Tá legal, pessoal? Hoje, atualmente, tem o Refis, salvo melhor juízo, de 2014. É o último Refis. E o último Refis, ele manteve esses artigos. Tá certo? Maravilha. Perdão judicial. Professor, bem que você falou que é um crime bonzinho, né? Olha lá. É facultado ao juiz deixar de aplicar a pena ou aplicar somente a pena de multa se o agente for primário e de bons antecedentes. Primário e de bons antecedentes, desde que, cumulativo, desde que tenha promovido, após o início da ação fiscal e antes de oferecida a denúncia, o pagamento da contribuição social previdenciária, inclusive acessórios. Pessoal, a gente acabou de ver que isso aqui é uma letra morta da lei, né? Se eu pago, eu tenho extinta a minha punibilidade. Não importa aqui se é antes da ação fiscal ou antes de oferecida a denúncia, né? Eu tenho extinta. Aqui o juiz não precisa me perdoar. Tá legal? Agora outro requisito. Se o valor das contribuições devidas, inclusive acessórios, seja igual ou inferior àquele estabelecido pela Previdência Social administrativamente como sendo o mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. O mínimo para ajuizamento de suas execuções fiscais. Tá, professor. E qual que é esse mínimo? Gente, portaria, Ministério da Fazenda, número 75. Sabe qual que é o mínimo? 20 mil reais. Nossa, professor. Então quer dizer que se eu dever menos de 20 mil e tiver bons antecedentes, eu vou ser perdoado. É o que diz a lei. Tá legal, pessoal? Tá? Essa portaria está em vigor. Ela é de 2012. E esse é o mínimo para ajuizamento de execução fiscal. Bom, pessoal, eram essas as informações que a gente necessitava passar para vocês, as informações mais pertinentes, o que vem caindo em concurso público, tá legal? Espero que vocês tenham compreendido tudo aquilo que foi repassado e eu desejo, mais uma vez, ótimos estudos, que você obtenha sucesso aí nesse seu caminho junto à aprovação ao concurso público. Tá legal?